Fala galera, bom dia para todos vocês, sejam bem-vindos a mais um Mundo Stock Insights. Hoje é segunda-feira, agora são 9 horas e 31 minutos. Vamos acompanhar ao longo dessa live tudo o que está acontecendo ao redor do mundo, no quesito notícias, macroeconomia e mercados, para entender o que nós podemos esperar para mais uma semana de talvez volatilidade nos mercados. Enfim, nós vamos descobrir ao longo dos próximos dias. Hoje é feriado nos Estados Unidos. E essa tende a ser uma semana onde nós vamos acompanhar indicadores econômicos nos Estados Unidos, indicadores do mercado imobiliário, no Brasil e na Inglaterra, decisões de política monetária, e era mais ou menos isso, tá? Então, na semana passada, vocês conseguiram se atualizar no quesito política monetária dos Estados Unidos, o que aconteceu lá, o que aconteceu também na Europa, decisão do Banco Central Europeu. Fed manteve a taxa inalterada, Europa subiu o juro e disse que vai subir ainda mais. E essa semana agora vamos para Brasil e Inglaterra. E vocês vão perceber uma mudança muito grande no quesito política monetária brasileira. Vocês e eu estamos acostumados há mais de um ano, no quesito Brasil seria 2 anos, os bancos centrais subirem juro. Sobe, 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 sobe. E pela primeira vez em um bom tempo, vocês verão agora um Banco Central cortar o juro, tirando, né, exceto China. O Banco Central do Brasil deve anunciar na reunião dessa quarta-feira que eles estão pensando em cortar juro. Eles não devem cortar agora, mas será que existe já uma sinalização? Como será o tom dessa comunicação do Bacen com a gente? Enfim, vai ser uma semana interessante nesse quesito, tá? Então, agradeço a participação de todos vocês, aí mais de 240 pessoas ao vivo. Peço para vocês deixarem um like nesse vídeo, inscrevam-se no canal e vamos falar então sobre notícias, macroeconomia e mercados, tá? Hoje o mercado acordou um pouco mal, tá? Um pouquinho dormiu mal nessa noite. Mercado asiático já fechou no negativo, mercado europeu está no negativo nesse momento. Nós temos bolsas caindo em média 0,50, 0,60, 0,70%. Futuros americanos negativos também. S&P cai 0,12, Nasdaq 0,10, Dow Jones 0,11. Realmente uma segunda-feira que começa um pouco de lado, né? Mercados aí já sobem forte ao longo de 2023. Parece que deram uma pausa nessa segunda-feira. Sexta-feira, o mercado americano fechou um pouquinho estressado, né? A gente viu ali algumas bolsas caindo, ó. Aqui está o fechamento do à vista, né? Russell caiu 0,70, Nasdaq 0,70, Dow Jones 0,30, S&P 0,40, mas era isso, tá? Sem alguma notícia relevante. O Alexandre ele falou correção. Olha, o mercado subiu o ano inteiro praticamente. Se é uma correção, a gente ainda não sabe, mas já é o segundo dia de um mercado negativo, tá? No Brasil, o mercado também fechou levemente negativo na sexta-feira e hoje ele pode seguir a tendência lá fora. Embora, como eu já vou citar para vocês, temos notícias muito positivas de Brasil nessa segunda-feira. Vocês já vão entender o porquê, tá? Então, bolsas negativas hoje, dólar subindo 0,20 no mundo hoje, nada muito relevante, ali nos 102 pontos, se distanciando lá dos 105. O dólar está no momento de indecisão, né? Ele não sabe se ele acelera e ultrapassa os 105 pontos, voltando lá para 110 ou alguma coisa assim, e também não sabe se perde os 100 pontos. Eu achava no início do ano que ele perderia os 100 pontos. No curto prazo, muito difícil de prever isso, mas a minha aposta é de médio e longo prazo, é médio prazo, tá? O dólar ele vai perder os 100 pontos. Principalmente no que o que vai influenciar esse movimento vai ser política monetária, a desinflação da economia, a desaceleração da atividade. No curto prazo, o que aconteceu foi o contrário, uma inflação ainda persistente, um banco central subindo o juro, tá? E uma economia que continua resiliente, certo? Qualquer surpresa positiva no quesito macro americano, dólar sobe. Mas eventualmente essa economia vai perder tração, até porque a política monetária continua restritiva, cada vez mais restritiva, né?
O que mais? Juros americanos positivos, tá? Commodities mistas, eu vi que o minério de ferro ele fechou levemente. Fechou não, ele está sendo negociado agora, né? O minério de ferro está subindo 0,26, o cobre caiu 0,30, lítio 1,7, paládio 0,80. Deixa eu ordenar aqui, pronto. Ouro caindo 0,40, nada muito relevante, tá? O que mais? Temos aqui a curva de juro americana bem invertida, 0,95. Vamos arredondar para 0,95. O mercado parece que nem olha mais para esse tipo de informação. Eu olho, tá? Eu olho, eu acho que é muito relevante. Mas é mais ou menos isso, tá? Não temos aí muito o que comentar. Aqui nós temos o DXY, como eu estava comentando, né? Ele se distanciou aqui dos 100 pontos, voltou a acelerar recentemente, mas assim, é meio sem força, tá? Voltou aqui para 102, principalmente após a decisão de taxa de juro da Europa na semana passada. O Fed pausou e o Banco Central Europeu subiu o juro e disse que vai subir mais. Aí vocês têm que compreender essa relação que existe entre taxa de juro e câmbio, tá? Quero falar aqui sobre agenda macro da semana. Uma semana ok, não é muito turbulenta assim de dados macro, mas é importante acompanhar principalmente indicadores do mercado imobiliário americano. Hoje é feriado nos Estados Unidos, tá? Feriado June 10th. Daqui a pouco nós temos a divulgação do indicador que eu adoro do mercado imobiliário lá fora, que é o NAHB, National Association of Home Builders, é o indicador da Associação Nacional de Construtores. Ele mede o sentimento, dos construtores. Esse indicador, ele fez fundo no fim do ano passado, acho que foi dezembro ou novembro, e desde lá voltou a acelerar. Em fevereiro, eu estava em Porto Alegre participando lá do Fórum da Liberdade. Eu lembro de estar acompanhando os indicadores americanos, o mercado, e eu mandei uma mensagem para os membros dizendo: olha, eu não concordo muito com a, o bom humor do mercado, tá? Isso é fevereiro, mas eu vou comprar a Bolsa Americana, vou comprar uma ETF de dividendos, porque nós estamos vendo os indicadores do mercado imobiliário fazendo fundo e se recuperando. Esse aqui foi um dos principais que eu acompanhei. E ao longo da semana vocês verão mais indicadores. A minha expectativa, o que eu espero deles é o quê? Eles estão acelerando, estão estáveis ou voltaram a contrair? Eu não sei responder isso por enquanto, até porque eles inverteram a tendência de queda há pouco tempo. Fica difícil você tentar prever alguma continuidade. Então eu comprei bolsa nos Estados Unidos, né? Bolsa não, eu comprei uma ETF de dividendos em fevereiro, ainda com uma certa precaução em me atirar no mercado americano. Preferi comprar uma ETF de dividendos que tende a ser menos volátil do que a bolsa em si. Com certeza não estou batendo o S&P 500, tá? Não tenho dúvida nenhuma de que a minha performance não está acompanhando o mercado lá fora, mas é porque eu tenho uma estratégia nesse curto prazo um pouco diferente do que o mercado como um todo. NHB nós vamos acompanhar daqui a pouco. Boletim Focus no Brasil, a grande surpresa, grande não, enormes surpresas com S, surpresas no boletim dessa segunda-feira, nós já vamos acompanhar. Eu, se eu fosse vocês, esperaria até o fim da live para entender o que aconteceu, tá? Muitas mudanças interessantes. Amanhã, discurso do Bullard e do Williams, membros do FONC. Lembrando que a decisão aconteceu semana passada, da taxa de juros. Agora vai ter aí membro para tudo que é lado do Fed falando sobre política monetária, inflação, taxa de juros. Então podem esperar bastante, várias breaking news, talvez, notícias específicas sobre o que os membros do Fed esperam para a taxa de juros, tá? Depois temos licenças de construção de casas, de novas casas, dois indicadores que eu gosto de acompanhar. Quarta-feira, inflação da Inglaterra, do Reino Unido. Depoimento do Powell na quarta e na quinta, tanto no Senado quanto na Câmara. Não sei se eu vou fazer a tradução simultânea, tá? Eu tô participando de um projeto. Mês que vem eu vou para São Paulo, menos de um mês até. Dia 10, dia 9, dia 10 eu vou para São Paulo. E não vou conseguir fazer muitas lives nesse meio tempo. Tem um projeto gigantesco que eu nem sei como eu vou fazer direito, mas tudo bem.
Eu estou focando nisso no curto prazo, tá? O pessoal que é do membros não fala o que que é, porque os membros já sabem o que que eu vou fazer. É bombástico o negócio, mas não falem, tá? Vocês não podem falar. Eu ainda não publiquei nas redes sociais. Depois, discurso de alguns membros também do Fed, o Cook, o Jefferson e a Mester, e a decisão de política monetária do Brasil. Como na quarta-feira os membros e eu temos a nossa famosa live semanal, às 19 horas, após o fechamento dos mercados, nós vamos ler o comunicado do Bacen e tentar encontrar aí mudanças sutis, não sutis, na comunicação do Bacen. E tentar prever quando que eles vão cortar a taxa de juros, tá? O mercado espera que o juro comece a cair aqui, ali por agosto, certo? Quinta-feira, a decisão da taxa de juros do Banco Central é o Banco da Inglaterra, certo? Que vem subindo a taxa por 13 semanas consecutivas. Pedidos iniciais por seguro-desemprego nos Estados Unidos, vendas de casas novas e o depoimento do Powell, certo? Eu não acho que esse depoimento traga muita volatilidade. A gente acabou de escutar, tá, da boca dele o que o Fed, o que o FONC como um todo espera para a inflação, para a taxa de juros, para o crescimento desse ano. Ainda é um cenário bastante instável, na minha opinião. E mais tarde, discurso Mestre e Barkin, que também são membros do Fed. E sexta-feira, feriado na China, feriado do Barco Dragão. Reino Unido, núcleo e vendas do varejo. E nos Estados Unidos, nos Estados Unidos e na Europa, certo? A prévia dos PMIs. Não é o PMI, meu PMI predileto, gosto de acompanhar alguns outros, mas são aí informações de curto prazo, um indicador de alta frequência, que pode ser interessante a gente acompanhar. Provavelmente vai anunciar uma parceria com alguma corretora ou banco. Não, eu não tenho parceria com nenhuma corretora e nenhum banco e não pretendo ter, tá? Não pretendo ter. Eu sou um consultor de investimentos independente. Eu até nem posso ter muitas parcerias. Mas poderia, né? Poderia acontecer, mas não vai. Anthony Blinken, que é o secretário do Estado dos Estados Unidos, se encontrou com o Xi Jinping na noite de ontem, certo? E vão se reunir ao longo dessa segunda-feira para discutir aí parcerias, tá? Eles vão fazer parcerias, tá? Eu não. Eles vão fazer parcerias. Eu li alguns artigos hoje de manhã, The Wall Street Journal, The New York Times, até o artigo do The New York Times era muito bom na questão como eles citaram, como eles explicaram essa relação agora entre Estados Unidos e China, que rivalidade econômica não é sinônimo de conflito. Porque a gente tem percebido, nós temos percebido que existe uma rivalidade grande entre Estados Unidos e China. E também temos outros países hoje se aproximando bastante da China, dos BRICS, né? Vocês viram que Bangladesh quer entrar agora no BRICS, né? Que são países que já deixaram muito claro que são contra Estados Unidos. A África também se aproximando muito da China, da Arábia Saudita e coisas do gênero. Então, é muito importante essa visita ao Xi Jinping e também outros policymakers chineses para acalmar os ânimos, certo? Para acalmar os ânimos. Eu não sei se vocês viram um monte de vídeos esse final de semana, eu vi no Twitter, né? De tanques e aviões nos Estados Unidos. Eu detesto esse tipo de vídeo sem muita explicação, porque aí você começa a criar teorias da conspiração, né? Então eram vários vídeos de tanques se movimentando nos Estados Unidos. Tinha um vídeo de um trem carregado de tanques também passando ali na Califórnia, alguma coisa assim. Só queria entender o que estava acontecendo. Só que esses vídeos não tem nenhuma explicação, a gente começa a pirar, né? Pô, tá acontecendo alguma coisa muito grande, muitas vezes não é. Até pensei, pô, daqui a pouco tem o 4 de julho, né, nos Estados Unidos, talvez tenha alguma relevância, não faço a mínima ideia. Enfim, falando aí da China, nós vimos as instituições financeiras voltando a revisar para baixo as expectativas de crescimento da China, certo? Goldman Sachs cortou as previsões para 2023 de crescimento de 6% para 5,4%.
Podemos ver, inclusive, essas revisões caírem ainda mais. Não gostaria que isso acontecesse, mas é muito interessante perceber como a China tem uma dificuldade grande hoje de crescer, né? Já não é mais o que era no passado. Até fiz uma live esses dias para os membros falando sobre isso. Existe um pessimismo lá dentro da própria China, uma confiança dos consumidores, dos empresários, muito baixa. Então isso acaba sendo é, negativo para a China no curto prazo, tá? Banco da Inglaterra, certo? Banco da Inglaterra e Banco Central do Brasil devem decidir o futuro da política monetária nessa semana. Brasil na quarta, Inglaterra na quinta, Reino Unido na quinta-feira. Banco Central inglês deve elevar a taxa de juros pela 13ª reunião consecutiva, 25 basis points, e o mercado quer saber até onde eles vão levar esse juro. Existem expectativas de que essa taxa deve se aproximar de 6% ao longo de 2024. Hoje, inclusive, a taxa de 2 anos da Inglaterra, do Reino Unido, bateu o maior nível desde 2008, tá? Lembram dos gilts que entraram em parafuso em setembro do ano passado? Lá quando a Liz Truss disse implementar um programa fiscal completamente equivocado? Lembra que deu aquele bafafá todo no mercado inglês? Pois é, o juro dos gilts dispararam, o preço desses títulos caiu, e aí hoje a taxa desses mesmos títulos está no mesmo nível de quando o mercado estava maluco, em setembro e outubro do ano passado. Dessa vez, não de forma irracional, os títulos estão com tais precificações dada a política monetária atual. E o Banco Central do Brasil, grande expectativa minha é perceber a mudança no tom da comunicação. Eu quero ver como eles vão mudar essa comunicação. Se eles vão continuar hawkish, porque ultimamente eles estão bem hawkish, citando inclusive no comunicado que dependendo do que acontecer no Brasil podem continuar subindo o juro, podem retomar o ciclo de alta. Só que o mercado hoje já está precificando quedas agora para agosto. Eles precisam mudar esse tom. A comunicação precisa ser alterada. Nós queremos acompanhar isso. Esses gráficos aqui, vocês devem se lembrar que há um tempinho atrás eu trouxe alguns gráficos da relação entre setores do S&P 500 e o S&P 500. Então, cada um deles representa um setor do S&P dividido pelo S&P. Dessa maneira, nós conseguimos avaliar o nível de desvalorização do setor contra o índice como um todo. Então, vocês aqui, por exemplo, estão vendo que o índice financeiro de bancos e instituições financeiras está caindo 15% contra o S&P em 2023. Outros setores também, performances muito ruins, 15%, 12%, 7% de queda, contra a valorização de dois grandes setores, que é comunicação e tecnologia. Inclusive, tecnologia fez all-time high. O índice XLK, que é o índice de tecnologia do S&P, fez máxima histórica semana passada. Máxima histórica. Então existe um otimismo muito forte em alguns setores específicos, enquanto que o resto não está tão otimista assim. Eu sou um investidor que eu aprendi com o tempo que, para mim, as grandes oportunidades de investimento sempre estão nos setores que ninguém está olhando, ou para ativos que ninguém está olhando. E eu tenho aí uma quantidade grande de exemplos na minha carreira de ações que estavam largadas, que eram impopulares. Eu gosto muito dessa expressão, que inclusive aqui em cima, eu aprendi nesse livro, Investidor Inteligente, um livro chato, ninguém gosta de ler ele. Pois é, eu gosto de ler ele, O Investidor Inteligente, escrito lá na década de 40, se eu não me engano, que fala sobre ações impopulares. Eu aprendi isso na prática em 2015 e 16, quando eu tinha ações da Vale. A Vale custava R$ 7 naquela época, o meu preço médio era R$ 15, estava perdendo 50%. Digo, pô, mas isso aqui tem coisa errada, né? Pois é, depois eu vendi ela a 24 ou 25, se eu não me engano. Por um período de tempo foi a empresa que eu mais ganhei dinheiro, que eu mais lucrei na minha carreira. Hoje eu tenho outros exemplos.
mas era uma empresa muito impopular, largada, ninguém queria investir em Vale. E 2021, outro exemplo muito bom, BB Seguridade, enfim, aqui tem um monte no Brasil, né? Então eu não olho tanto para esses setores que hoje chamam tanto atenção, como inteligência artificial, tecnologia, eu acabo olhando para outras coisas que, na minha opinião, o mercado não está olhando hoje, mas que eventualmente o foco ele muda. Meu Deus, agora os bancos são os melhores investimentos que você poderia ter. Sei lá, estou dando um exemplo. Isso eventualmente vai acontecer com algum outro setor, com algum outro ativo que não inteligência artificial ou tecnologia. Eu vou tentar encontrar essas oportunidades. Então, eu não olho tanto para isso que o pessoal olha hoje. Aqui está a grande surpresa dessa segunda-feira, tá? Expectativas de inflação, câmbio, crescimento e taxa de juro mudaram muito no Brasil no Boletim Focus desta segunda-feira. Igor, eu não acredito que você acompanhe o Boletim Focus. Na verdade, eu não acompanho tanto assim. Quem lembra, há 2 anos atrás, eu não olhava o Focus. Por quê? O Focus é um relatório que resume as expectativas do mercado. E o mercado nem sempre está certo. Ele reúne aqui pesquisas de expectativa de instituições financeiras e nem sempre essas instituições estão corretas. Eu entendo que as expectativas podem mudar de uma hora para outra porque eventos moldam o que vai acontecer com o futuro do Brasil. É uma guerra, é um conflito, é uma briga econômica, né? Um trade war, como aconteceu com os Estados Unidos e China no passado, é uma pandemia. Isso tudo tem uma grande capacidade de alteração do futuro, né? As expectativas precisam ser alteradas. Só que agora nós estamos vendo um mercado se adaptando a nenhum evento relevante, mas a uma economia que está melhor do que se esperava. Então, com os recentes números de inflação caindo rapidamente, IGPM, IPCA principalmente, o mercado está se adaptando a um novo cenário de menos inflação. Vocês devem lembrar que há algumas semanas atrás o mercado previa um IPCA de 6% em 2023. Essa expectativa hoje está em 5,12%. A queda de um mês para cá é relevante. Olha só. Está aqui, ó. O mercado não espera apenas menos inflação para 2023, mas para o longo prazo também. 2024, de 4,13% para 4%, de 4 para 13,80% em 2025, em 2026 a mesma coisa, de 4 para 13,80%. Perfeito. Perfeito. Isso aqui é muito, muito, muito positivo para o Brasil. Voltando ao que eu estava dizendo antes, eu não olhava para Boletim Focus, mas hoje o Banco Central Brasileiro já deixou claro que eles estão olhando, porque uma coisa que preocupa muito o Comitê de Política Monetária são as expectativas. Expectativas principalmente de inflação. Tá? Tanto é que o Fed recentemente comentou que eles estão de olho nas expectativas de inflação dos Estados Unidos. E por enquanto não tem nada de muito relevante acontecendo. Então é um indicador importante para quem avalia a política monetária. Tanto é que nós víamos desde a aprovação ali em novembro do ano passado, desde a aprovação da PEC de transição, uma desancoragem das expectativas. Agora acontece o contrário. Isso aqui é uma ancoragem das expectativas de inflação. Para quem pensou numa âncora quando eu falei isso, exatamente essa analogia que vocês precisam fazer. É como se fosse uma âncora caindo no fundo do mar. As expectativas estão caindo. Elas estão ancoradas. Isso é perfeito. Para cortar a taxa de juro, o ideal é que as expectativas estejam cada vez mais baixas. O mercado espera menos inflação. Tá? Então, se alguns meses atrás o Banco Central tivesse cedido às pressões do governo e cortado o juro, quando as expectativas de inflação eram altas, cada vez piores, nós veríamos um efeito muito negativo na economia brasileira. Agora é o contrário. O Banco Central fez o seu trabalho, manteve o juro elevado e disse, olha, aqui quem manda no juro somos nós. O mercado agora está colhendo os frutos dessa política contracionista brasileira. Perfeito. Uma revisão gigantesca aqui, que é bizarra, é do crescimento, tá? Vocês devem lembrar que algumas semanas atrás o mercado previa um crescimento de 1% para o PIB de 2023.
E aí subiu para 1,80, que é esse número que vocês estão vendo aqui. E aí eu comentei no Mundo Stock Insights aqui com vocês, pô, o mercado errou, a projeção hoje é 80% maior. É um belo de um erro. 1% para 1,80 é 80% maior. Agora é 2,14. Então é mais de 100% maior do que a pesquisa feita há um mês e uma semana atrás. Para o longo prazo, não temos grandes mudanças, tá? Eu até nem olharia para a expectativa de crescimento no longo prazo, porque você não consegue prever esse tipo de coisa. Câmbio. Câmbio mudou. E câmbio é importante, porque eu comentei num story que eu respondi há poucos dias atrás sobre as expectativas de câmbio no Brasil. Prever câmbio é uma desgraça. Só que é o seguinte, o Boletim Focus previa um câmbio de 5,20 para o ano de 2023. O dólar vai acabar o ano em 5,20. E aí o dólar foi para 4,90. E aí? Ou o dólar volta para 5,20 ou o mercado se adapta a essa nova realidade. Tanto é que agora, no início do pregão, nós víamos o dólar perdendo, quase perdendo os 4,80. Tá? Qual foi a mínima aqui do dia? Mínima 4.803. Tá? Então, 4,80 está cada vez mais distante dos 5,20 que o mercado previa há pouco tempo atrás. E se o mercado, que é isso aqui, previa ou projetava equivocadamente o câmbio, ele provavelmente estava projetando de forma equivocada a inflação. Porque se o câmbio brasileiro se aprecia, você colhe uma desinflação dentro do IPCA. Por que a inflação do Brasil subiu tanto na pandemia? Bom, o juro saiu de 4, 5% para 2%. Para 2%. Produtos e serviços importados ficam mais caros, ponto final. Agora acontece o contrário. O câmbio brasileiro se valorizando é ruim para as exportadoras e positivo para importadoras. Então, aquilo que é importado de fora fica mais barato. Isso terá um efeito positivo no IPCA. Resumo do que eu estou dizendo. O mercado estava prevendo de forma equivocada o câmbio, isso impacta a expectativa de inflação e impacta a expectativa de taxa de juros. Está vendo como uma coisa afeta a outra? São as relações entre os indicadores macroeconômicos. Isso eu ensino no curso de economia. Para quem tiver interesse em entender esse assunto, que é fundamental para entender mercados e economia como um todo, eu vou reabrir as inscrições no dia 5, tá? Isso é o que? 2 semanas de agora? Então, o mercado previa de forma equivocada câmbio, ele errava inflação e errava juro. Tanto é que a expectativa do mercado para a Selic esse ano não é mais de 12,50, é 12,25. Isso é positivo ou negativo para a Bolsa? Opa, é positivo para a Bolsa. E aí o mercado errava também o posicionamento na Bolsa. Quantos fundos de investimento nós vimos há um mês, 2, mudar completamente as suas posições? Fundo que estava vendido em Brasil, em questão de dias saiu de vendido para comprado. Comprou até o talo. O que tem de fundo, FIA, Fundo de Investimento em Ações, FIA, que não bateu, Fundo de Investimentos em Ações compra ações, pô. E que não bateu o Ibovespa mês passado. Que não está batendo o Ibovespa esse ano. Os caras estavam muito pessimistas, as projeções estavam equivocadas. Tá vendo como um erro nas previsões macroeconômicas, análise macroeconômica estava errada, e isso levou a posicionamento equivocado no mercado. Claro que foram muitas surpresas em pouco espaço de tempo. Por isso que os caras erraram tanto. Eu entendo. Em questão de 2, 3 semanas, essas últimas 3 semanas, o Brasil saiu da Venezuela e virou Suíça, né? Ao menos no quesito expectativa. Outra coisa, expectativa de taxa de juros para o ano que vem caiu também. Isso aqui é positivo ou negativo para ações? Ah, é positivo. Para quais ações? Ou para ações cíclicas, small caps, varejo, entendeu? De 10 para 9,5 e para longo prazo não mudou nada, tá? Blá, 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 blá. Aqui estão apenas os gráficos, tá? Mostrando essas mudanças. Excelente, 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 excelente. Certo? Enfim. O mercado brasileiro nesse momento, tá? Eu já vinha acordando aqui com o dólar em queda.
caindo 0,42%, não seguindo a moeda lá no exterior, e sim olhando para o que está acontecendo no Brasil. Vocês têm aqui moedas emergentes todas caindo contra o dólar, ou o dólar subindo contra todas elas. O Brasil é o emergente, é a moeda emergente que mais se valoriza nessa segunda-feira. Tá? Provavelmente de olho nessa melhora no quesito expectativas para 2023 e 2024, certo? Por quanto tempo isso vai durar? Eu ainda não sei. Ó, aqui já perdeu, ó, 4,79. Ó, aqui a princípio já perdeu os 4,80. Enfim. Bolsa brasileira no 0 a 0. Grande dúvida que eu tenho é se a bolsa brasileira vai olhar para Brasil ou para exterior hoje, porque o mundo não está muito otimista nessa segunda-feira. Lembrando que o mercado recém abriu, quer dizer, os futuros abriram nos Estados Unidos, o mercado à vista não abriu ainda, o mercado americano pode destoar do cenário lá fora. Mas a princípio o mundo está caindo hoje. Então o mercado brasileiro vai olhar para fora ou vai olhar para dentro? A gente ainda não sabe. Ele está abrindo agora, né? Índice futuro, grande dúvida que eu tenho é esse índice futuro que andou muito nesses últimos 60 e poucos dias, tá? Isso aqui é o índice futuro semanal. Ele ultrapassou aqui. É feriado nos Estados Unidos. É verdade, é verdade, é verdade. É verdade. Vocês estão corretos. Hoje é feriado nos Estados Unidos. É verdade. Eu não tinha me lembrado disso. Isso. Então vocês estão certos. O Alex e o Lucas aí me lembraram. Realmente deve ter menos liquidez hoje nas negociações, tá? No Brasil, no mundo inteiro. Então vai ser um dia um pouquinho mais fraco. E eu gostaria que o mercado brasileiro olhasse para essa melhora doméstica, tá? Gostaria muito que isso acontecesse. Índice futuro aqui rompeu, tá, essa tendência de queda desde a máxima histórica, lá em junho de 2021, 2 anos atrás. Tá? Se vai voltar a subir agora ou não, não sei. Mas que as coisas melhoraram no quesito expectativas aqui dentro, sim, melhoraram bastante. Tá? Para quem diz que só vai comprar bolsa quando o Banco Central começar a cortar juro, lembre-se de uma coisa muito importante. O mercado antecipa. O mercado sempre antecipa. O mercado brasileiro subiu nos últimos 60 pregões, antecipando uma melhora no ciclo econômico brasileiro. Essa melhora ainda não aconteceu na prática. O mercado ele antecipa. O mercado ele é emotivo. Olha que coisa mais linda. Tá. Olha que coisa mais linda. Um volume gigantesco, né? Isso aqui é BTG Pactual, né? Uma máxima histórica. Uma máxima histórica. Até comprei um bonezinho dos caras. Minha maior posição, nunca fiz tanto dinheiro na minha vida quanto em BTG Pactual. É o meu maior lucro da minha vida até hoje. Dá pra ficar feliz, né? Deu pra comprar até um boné. Deu pra comprar até um boné. E pra quem disse que vai fazer parceria com algum banco, não precisa de parceria. R$ 30, máxima histórica é 31,56, é um pouquinho mais, ó. 5%. Acordou hoje pensando no Jerome Powell? Não, hoje não. Nada mal. Bancos também, ó. Belo trade. Esse aqui não é um trade, né? Eu não chamo de trade. Isso aqui eu invisto em BTG desde quando custava R$ 50 antes do desdobramento. Que é o equivalente a R$ 10 hoje, eu acho. 10, 15. Coisa boa. O problema quando sobe é pensar o seguinte: quando é que vende? Quando vende? É hora de vender? Comprar eu acho mais fácil. Vender que é complicado, né? Ali a R$ 20, isso que eu nem comprei na mínima, né? Ali nos 19, 18. Meu preço médio é 18 e 20. Friaca no sul, Igor. Em Porto Alegre amanheceu 7 graus. Pois é, nem me fala. Aqui na minha cidade tá 10. Tá uma desgraça isso. Esses dias tava 2. Hoje acho que fez 4 de manhã.
Não, não dá. Não dá para querer. Perguntas? Vocês têm alguma pergunta? Ó, os FIIs amanhecendo bem. Tem alguma pergunta? Investiu na ON ou na PN? Eu tenho a Unity. Eu tenho a Unity, que é a BPAC 11. Tem, tem fundo imobiliário prestes a fazer máxima histórica também, né? Não, não é esse aqui. Qual é o fundo imobiliário que é o KNRI, né? Tem fundo imobiliário se aproximando da máxima histórica, não sei se vocês viram. Momento bom para comprar bancos? Só se for banco americano. Banco brasileiro andou bastante ultimamente, né? É, eu não acho que seja muito bom, não. Na minha opinião. Agora tá abrindo tudo. Quem andou muito recentemente foi Banrisul. Caramba, que absurdo. Vem pra Fortaleza fugir do frio, cara. Eu vou pra São Paulo mês que vem. Pena que eu já comprei a passagem de volta. O ideal era dar uma alongada aí nessa semana de. Podia tirar umas férias mês que vem, eu preciso de férias. É, iria pro Nordeste, porque aqui não dá pra aguentar. Meu Deus, no mundo cripto é 300% por semana. Claro que tem dias de tempestades. É, mas aí é outra classe de ativo, tá? O ideal não seria misturar muito cripto com ações, são coisas diferentes. A cripto faz parte de uma classe de ativos chamada de alternativos. Valência rachando coco. Saudades da Polônia. Polônia é frio pra caramba, né? Yakmash Naime. Yakshemash. Vamos ver se você sabe o que eu falei. Setor que ninguém está enxergando seria varejo e commodities. Ahn, ali ó, o Jairo. É, eu sei um pouquinho. Eu sei um pouquinho também. É, bom demais. Genkuye. É, Genkuye é outra que eu sei. Ahn, o que mais? É, varejo, eu tenho varejo na carteira, tá? A única empresa que eu tenho hoje de varejo no Brasil é Pets. Eu troquei Natura por Pets. Acho que é melhor. Igor, o que você acha da redução do juro no Brasil? Estamos cada vez mais próximos disso acontecer. Férias com a fofa na Europa? Cara, Europa eu vou só ano que vem, não sei. Eu tô prestes a conseguir. Prestes não, eventualmente esse ano, finzinho do ano, eu vou conseguir o meu passaporte italiano. E aí, vamos ver o que dá pra fazer por aí. Mas aproveito muito do seu conhecimento para o mundo cripto. Muito obrigado, Igor. Você é o cara muito lúcido. Obrigado. Agradeço. Próxima reunião do Fed? Só mês que vem, dia 26 de julho. Será professor de MBA, Igor? Não, 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 não. É um curso que eu vou montar, tá? É um curso que eu vou montar. É isso que eu vou fazer em São Paulo mês que vem. Mas o pessoal dos membros já sabe o que que é, mas não pode falar. Não pode falar. Um grande abraço de Portugal. Igor, o que pode impactar com a redução do juro no Brasil? Olha, estamos vendo isso em tempo real. O que pode impactar? Você fala, você pergunta do ponto de vista econômico, econômico ou de mercado? A queda da taxa de juros do Brasil é positiva para o mercado de trabalho, é positiva.
na questão do endividamento das famílias, é positivo para o crescimento econômico, né? É positivo para o câmbio. Se a taxa de juros do Brasil cai pelo motivo certo, é positivo para câmbio, é positivo para a bolsa. Igor, e os estrangeiros comprando Brasil, grau de investimento. Calma, calma, calma. Não é grau de investimento. A perspectiva ficou positiva para o Brasil, tá? Os estrangeiros compraram muito Brasil na semana passada. Eles não pegaram toda a alta do mercado brasileiro. A alta do mercado brasileiro foi gerada por uma mudança no posicionamento dos fundos, na minha opinião. Mas eu até mandei uma mensagem para os membros, né? Das quatro maiores, três das quatro maiores alocações dos estrangeiros nesse ano aconteceram no mês de junho, ou nos últimos 30 dias, uma coisa assim. Igor, você acredita que o dólar sobe quando os juros começam a cair no Brasil? Depende. Depende, sabe do quê? Se, por exemplo, o Banco Central cedesse à pressão do governo e cortasse o juro na canetada, o dólar sobe, porque a inflação não foi controlada. É péssimo para a inflação, é péssimo para câmbio. Mas como a taxa de juros do Brasil está prestes a cair pelo motivo certo, porque a inflação está caindo, os estrangeiros olham para o Brasil e dizem: opa, eu quero investir lá, quero aproveitar esse juro alto, esses títulos IPCA mais não sei o quê, esses títulos pré-fixados, porque o carrego é muito positivo. A taxa de juro real é muito alta. E aí eles precisam comprar reais para comprar esses títulos. Eles precisam comprar reais para comprar a bolsa. E aí esses caras ganham na valorização do real brasileiro e do título, entendeu? Por isso que o dólar tende a cair. Eu não estou pessimista com o câmbio. Eu vi um comentário de alguém aqui esses dias dizendo: nossa, quando a taxa de juros começar a cair, o dólar vai explodir. Não necessariamente, tá? O dólar tá querendo perder o. Ali, ó. Pera aí, vamos ver isso aqui em tempo real. Cadê aqui a boleta? Superdom. Ó, o Superdom. Olha lá, olha lá. Tá caindo. Alguém dá uma batida aí, por favor? Em tempo real. Ó, ó, ó. Foi quase. 4,80. Queda infinita no dólar? Não, não é pra tanto, né? Brasil não virou Suécia, não. Ou Suíça, como dizem. Foi quase. Vai ter gota? Não, aqui não. Bancos acordaram bem hoje, mas a Vale tá caindo. Se não fosse Vale, o Ibovespa tá positivo em 0,11, é pouca coisa. Mas levando em consideração que lá fora tá tudo negativo, né? Tudo negativo. Até que nós estamos bem hoje. Acha que esse preço de 4,80 é bom para comprar tudo em dólar? Eu, como um consultor de investimentos, nunca recomendaria all-in em dólar, comprar tudo em dólar. Na minha carteira, eu tenho um pouco de cada coisa. Então, eu tenho ações no Brasil, eu tenho um pouco de mercado americano, e era isso, entendeu? Não vai ter 100% dólar. Otimismo com câmbio, isso quer dizer que o trabalho do Guedes está quase indestrutível. Esse cara é incrível. Galera, eu não vou entrar na discussão política aqui, mas vamos lembrar que a mudança de governo, ó, na segunda-feira tinha um cara sentado em Brasília que era o presidente, na terça tem outro. Isso não muda muita coisa no curto prazo, tá? A economia é como se fosse um trem. A economia é igual a um trem. Se a economia está desacelerando e muda o presidente, essa economia vai continuar desacelerando. A não ser que façam alguma coisa muito intensa que
né, a economia volte a crescer. Mas você carrega a herança do governo anterior. Se o governo muda e esse trem estava acelerando, a economia estava crescendo, estava bombando, o próximo presidente pega o que acontecia no passado. Vamos lembrar o que aconteceu em 2022. A economia do Brasil estava muito boa, né? Mas acho que até a mudança do presidente a economia acelera, né? Não muda muito no curto prazo. Você não acordou. Por acaso, depois que as eleições terminaram, o cara que era bolsonarista, perdi, não foi trabalhar? O cara foi trabalhar, não foi trabalhar? Lá no passado, quando as eleições passaram também, e aí o Bolsonaro foi eleito. O cara que era de esquerda, ele não foi trabalhar? Todo mundo acordou no dia seguinte e foi trabalhar, entendeu? A vida de vocês não mudou tanto assim. Vocês, nós, meros mortais, continuamos trabalhando, né? Americanas, não, não olha para Americanas. Ih, Americanas não, cara. Esse final de semana eu fui no aniversário de um amigo meu e eu me encontrei com um outro amigo meu que em 2017, que em 2017 falava sobre Oi todos os dias, todos os dias, todos os dias. Não, porque a Oi, porque a Oi, porque a Oi, ó, 2017, tá? A Oi, 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 Oi. Oi. Pois então, a Oi de lá pra cá caiu mais 90 e poucos por cento. O cara só focava naquele ativo que era baratinho, que, né, pô, eu vou ganhar muito dinheiro, imagina quando eu começar a subir. Não, esquece, cara. Esquece, tá? Esquece. Isso aí é a maior coisa que tem. Desculpa aí, eu não me referi com política de esquerda ou direita, somente sou fã do Guedes. Ah, não, eu também sou fã do Guedes. Também. Eu também sou fã do Guedes. O que que mais? Foco é Bitcoin? Bom, meu foco é outro. Mas aí cada um com seu foco, né? Ah, não é Americanas, não é Americanas, é bancos americanos. Sim, tá, entendi, né? Vocês têm que ser mais completos aí nessas frases, senão eu não entendo nada que vocês estão dizendo. Bancos americanos, opa, opa, tudo bem. Eu tenho comprado bancos nos Estados Unidos, tá? Eu comprei Bank of America esses tempos. Mas isso não é recomendação de investimento, certo? Dá para comprar bancos americanos em ETF? Uma coisa que eu lembro que alguém dos membros comentou comigo, eu gostei dessa ideia. Vou dizer que eu gostei bastante dessa ideia. É a ETF KRE, né? Vamos só colocar aqui, ó. KRE. Essa aqui é uma ETF dos bancos regionais, né? Bancos regionais nos Estados Unidos são aqueles que mais se desvalorizaram em 2023, a partir de março. É uma forma de você se expor a bancos regionais sem se expor ao risco daquele banco individual. Você comprar um banco e quebrou, né? Aqui você compra um conjunto de bancos. Você reduz o risco do investimento. Seu curso é para iniciantes? Sim, é para iniciantes, tá? Para quem quiser entender sobre economia. Economia, micro, macro, ciclos de mercado, política fiscal, monetária. Vai comprar BTC se a BlackRock conseguir a ETF de Bitcoin Spot? Ah, não sei. Eu preferiria comprar criptomoedas por ETF. Gostaria dessa ideia. Vai avisar no seu Instagram? Vou. Ação de lítio, qual empresa? Eu gosto da Albemarle, que é a maior de todas, tá? É a maior de todas.
Eu tenho aqui essa lista, tá? Lista de empresas de lítio. Sigma, não, tem muita especulação em cima da Sigma. A Lithium Américas, um percentual foi comprado pela GM, tá? Se eu não me engano, é GM. Tem bastante investimento ali. A Levant também é outra. Eu gostei da Albemarle, que é a maior de todas. Vai comprar semicondutores? Aí, rapaz, eu perdi essa boiada. Você não acha que esses pequenos brancos vão quebrar? Ah, não sei. Não são tão pequenos assim, tá? Os bem pequenos nem estão listados na bolsa, tá? Os Estados Unidos tem muito banco. Os bem pequenos eu teria medo, com certeza. Agora esses maiores não tanto. Live do Igor é incrivelmente sem delay. Eu coloco numa opção aqui que não tem delay. É o mínimo possível. Acho que não é latência. É latência, sim. Ultra baixa. Eles têm um banco para cada bairro. Cara, tinha muito banco mesmo. Eu lembro quando eu recebi uma vez o meu salário lá fora e eu tinha que ir no banco sacar. E tinha em qualquer lugar aquele banco. São bem mais regionais, né? Qual é o seu Instagram oficial? É Igor Mundstock. Tem um monte de fakes, né? Os fakes não postam em stories, tá? Para identificar se a conta é fake, eles provavelmente postaram um monte de fotos uma atrás da outra, com datas muito próximas, e eles não postam stories. Eu tô sempre com stories lá. Dólar 4,79? Foi? Ah, aqui no futuros, aqui ainda não. Quase. Tem que pegar o verificado. Eu vou pegar o verificado, tá? Assim que o Instagram lançar o, o verificado por assinatura, eu com certeza vou pegar. Tá? Com certeza vou pegar. No Twitter eu não peguei o verificado do Twitter, eu achei que é desnecessário. Agora do Instagram eu vou. No Twitter eu não tenho fake. Tinha um semana passada. Acho que é o único que eu vi até hoje. Mas o do Instagram é pra matar, né? Aí eu preciso. Qual corretora você usa para guardar os seus dólares? Eu eu mando o câmbio para Avenue nos Estados Unidos. Tá? Mas eu vi sexta-feira que o BTG agora vai lançar uma conta para varejo lá fora, eu vou trocar para eles. Se eu comprar dólares, eu tenho que declarar? Você não precisa pagar nenhum imposto para declarar. Ah, eu tenho dólares lá fora, eu tenho que pagar imposto. Não. Você vai ter que pagar imposto quando tiver lucro. Tá? Ó, ó, ó. Olho no lance. Você pode usar o argumento que tem um canal e tem vários fakes seus. Ah, mas não funciona. Ó, ó, é agora. Foi. Não vou bater na mesa. Agora, feito! Ó. Agora ele sobe um pouquinho de novo e blum, vão cair de novo. Igor, não é. Moonstock não é seu nome mesmo, né? É pior que é sim. Muitas pessoas acham que Moonstock é um nome criado, né? Mas não é. Moonstock é o nome da minha família. Os imigrantes vieram em 1800. Eu tenho documento aqui. 1800 e. Cara, eu sempre erro esse nome, esse número. Isso aqui é o documento oficial. 1859. 21 de março de 1859. Fugindo da miséria da Prússia nessa época e das ideias socialistas. Mas aí nós viemos para o Brasil e o Brasil hoje tem políticas aí bem.
Perdeu. Dólar abaixo de 4,80. Igor, já ouviu falar da Nomad? Tem alguma opinião sobre? Não, não tenho. Não tenho. Deve ter um monte de vídeos na internet falando sobre essas instituições, tá? Eu realmente não fui atrás. Pois é, a maioria das pessoas acha que o Mundo Stock é o nome criado porque tem estoque no final, né? Mas não tem nada a ver. Igor George Mazei Mundo Stock, exatamente. É um belo de um nome, né? Comprido pra caramba. Revolut, não faço a mínima ideia do que é isso. Igor, bom dia, Igor. Não sei se você me respondeu, mas quando o seu curso vai abrir as inscrições? Dia 5. Daqui a 2 semanas, tá? 2 semanas, dia 5. Tu veio de uma família gringa? Não, não, não. Minha família é daqui mesmo. A minha família saiu da Prússia em 1859. Dólar caindo é deflacionário para o Brasil? Yes. Sim. Eu expliquei mais cedo no vídeo. Por que o dólar está caindo? Nós temos hoje uma melhora muito relevante nas expectativas de inflação do Brasil. A inflação está caindo. Isso significa que em breve a taxa de juro vai cair. E isso atrai investimentos para o Brasil, tá? Real estate nos Estados Unidos, eu estudei há um pouco tempo atrás os REITs americanos e eu não gostei muito, tá? Eu não gostei. Eu tive uma certa dificuldade para encontrar uma lista boa de REITs e aí eu desisti. Acabei não comprando nenhum. Eu jurava que era um apelido, o Moonstock. Não, não é. Não é. Garanto para vocês que não é. Já ouviu falar do Banco Sofisa? Ouvi falar, eu já ouvi falar, mas nunca tive conta lá. Eu adoro o BTG Pactual. Eu tenho até o boné dos caras agora. Eu acho que eu comprei esse boné, a ação começou a cair, foi. Eu vou amaldiçoar a ação. Para mim, ajuda em tudo. Tanto para banco varejo, correto? Meu banco, pessoa física, que eu faço as minhas compras, cartão de crédito e tal. Até corretora e é o banco da minha empresa também. A minha empresa tem uma conta lá no BTG Pactual. Para mim é ótimo. Gostaria que tivesse mais algumas coisas na conta PJ, mas tudo bem. Enfim. Bora lá que preciso de orientações, disse Jerome Powell. Hoje eu não acordei pensando em ti, tá, Powell? Hoje não. Igor, é confiável negociar na Avenue para comprar ativos lá fora? Para mim sempre foi. Super confiável. Nunca tive problema com eles, tá? Igor, você acha que baixando a taxa de juros no Brasil seria parecido com o pivô? É o pivô do Fed, é a mesma coisa. É o pivô. Nós temos aqui essa. Como é que eu posso dizer? Nós sabemos muito bem falar sobre o mercado lá fora, mas quando o assunto é Brasil, as pessoas elas não assimilam muito os assuntos, né? Então todo mundo já entende que existe um tal do pivô do Fed, que é quando o Banco Central corta a taxa de juros. O Brasil está próximo de acompanhar o pivô do Bacen, né? O pivô do Bacen. O Banco Central corta a taxa de juros. A diferença de um pivô normal do Fed lá fora é que ele corta o juro quando alguma coisa muito grave acontece. Por isso que o mercado cai. Por isso que quando dizem,
o Fed vai fazer o pivô, vai cortar a taxa de juro, o S&P 500 corrige 30%, 40%. Porque alguma coisa ruim aconteceu, a gente ainda não sabe às vezes. Se por acaso a economia americana desacelerar e não entrar em recessão e o Fed cortar a taxa de juro, aí você vai ver um pivô que não vai levar a uma desvalorização tremenda do mercado financeiro. É isso que está acontecendo no Brasil. O pivô do Bacen sem uma recessão. O famoso soft landing brasileiro. A Luísa Trajano pediu, viu? Vai cortar o juro. Não tem nada a ver com isso. Mas é bem... meio chato aquele vídeo, né? Você acha que a candidatura do Robert Kennedy é uma oposição forte ao Biden? Eu acho que não. Mas esse final de semana, o que teve de discussão no Twitter por conta desse Robert Kennedy, rapaz, uma discussão entre Elon Musk, Joe Rogan, Bill Ackman, Robert Kennedy e mais um louco lá. Foi uma loucura. Foi uma loucura. As discussões sobre assunto de vacina, a gente ainda tá falando nisso. Vacina e teorias da conspiração e não sei o quê. Enfim. Se coincidir o pivô do Fed junto com o do Bacen, isso alçaria as expectativas para a economia do Brasil? Sim, mas vamos lá, né? Isso não vai acontecer. O Fed nem pensa em cortar juro hoje. Ele ainda está falando em subir juro. Nós estamos falando só em cortar. Ninguém está falando em manter. Então são dois ciclos bem diferentes em questão de timing, ok? Igor, se puder me dar um insight na pergunta que fiz ali no início, o Edan, cadê? Bom dia a todos. Igor, com a expectativa de taxa de juros do Brasil caindo, o dólar não deveria se valorizar porque o carry trade já não vale mais tanto a pena? Por enquanto ainda não. O carry trade ainda está valendo a pena. Eventualmente não vai valer a pena. Né? O dólar vai chegar num patamar, a taxa de juros vai chegar num patamar, o rendimento dos títulos brasileiros vai chegar num patamar que, putz, não faz mais sentido. Por enquanto ainda está fazendo. Tá? Eventualmente não vai mais fazer. Isso que o Bacen nem cortou o juro, rapaz. Né? Nós estamos apenas olhando para expectativas. Igor, Igor com H não dá, né? Pensando em curto prazo, é hora de comprar ou vender dólar. Vamos lá. Quando o dólar subia, todo mundo falava em comprar dólar. Quando o dólar caía, todo mundo falava em vender dólar. Eu sou um investidor que possui uma carteira com Brasil, com Estados Unidos, com renda fixa, pouca renda fixa, renda variável e fundos imobiliários. Na minha carteira hoje, eu tenho lucro nas minhas ações brasileiras, eu tenho lucro em fundos imobiliários e eu tenho prejuízo na minha carteira americana. Por quê? Porque além de eu estar comprando bancos lá fora que não estão subindo muito, então eu estou perdendo um pouquinho em alguns bancos, eu estou perdendo por conta da desvalorização do câmbio. Correto? Então hoje a minha carteira americana está negativa. Minha carteira está negativa. Quanto mais o dólar cai, menor é a participação da minha exposição em dólar na carteira geral. Maior vai ser meu prejuízo. Hoje eu tenho 20% em dólar na minha carteira. O dólar vai caindo, isso vai caindo para 18, para 17, 16, 15, 14. Quando isso acontece, qual é o mais recomendado? É vender dólar ou é comprar dólar? Vai depender do seu objetivo, vai depender do seu asset allocation. Eu quero ter 30% da minha carteira em dólar. Bom, eu tenho que comprar. Eu tenho que comprar. Eu faço o contrário do que o mercado pensa. Essa não é uma resposta de economista. É uma resposta de investidor. Eu defini, os membros sabem disso. Eu compartilhei minha carteira com os membros. Ó, quero ter 30% em dólar. Eu tô com 20. Eu tenho que comprar. Eu não tenho que vender. Agora, o dólar começa a explodir. Puf, 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 sobe no Brasil. Não para de subir.
Aí minha carteira que hoje tem 20% em dólar, daqui a pouco vai para 25, 26, 30, 35. Opa, é demais, eu não quero ter 35%. O meu objetivo é ter 30%. Eu começo a vender. Então, a carteira do investidor de longo prazo não é essa que vocês escutam por aí, do cara que tem 100% em Bitcoin, o cara que tem 100% em Brasil, o cara que tem 100% em dólar, o cara que tem 100% em FIIs, o cara que tem 100% em fundos de ações. A carteira ideal é a composição de diferentes classes de ativos, é um pouco de cada. O quanto de cada classe vai depender de você. Eu tenho mais Brasil do que Estados Unidos. Tem pessoas que têm mais Estados Unidos do que Brasil. Bom, cada um no seu quadrado. Mas eu não tenho apenas um ativo, eu tenho vários ativos. A partir do momento que um deles começa a subir demais, a crescer demais, que nem, por exemplo, o BTG, que eu estava falando mais cedo, né? O BTG representa 20 e poucos por cento de toda a minha carteira. Eu tenho mais dinheiro investido em ações do BTG do que em dólar nos Estados Unidos, que é uma classe de ativos específica. Então, uma ação no Brasil eu tenho mais do que uma classe inteira americana. Bom, quanto mais BTG sobe, mais eu penso em vender. Ao contrário, as perguntas que eu recebo aqui, tá na hora de comprar bancos? Pô, cara, só um pouquinho. Não para de subir, né? Tinha que comprar quando caía, né? Igor, compensa ter ativos nos Estados Unidos mesmo sendo taxado 2 vezes? Compensa, mas lembre-se que hoje você é taxado nos seus investimentos lá fora quando você vende acima de 35 mil, né? Por mês. Então a resposta ali de quem falou sobre dólar, eu penso em comprar. Hoje não vou comprar hoje. Até porque eu nem tenho dinheiro. Eu não tenho nada de caixa aqui no Brasil. Deixa assim. Abaixo de 35 mil tá isento, sim. Eu nunca paguei imposto lá fora. E faz muito tempo que eu não pago imposto no Brasil. Eu não vendo muita coisa, né? É hora de comprar construtoras e frigoríficos. Frigoríficos eu não gosto. Eu não gosto. Não gosto. Quando a BlackRock listou a ETF do ouro, o preço do ouro nunca mais voltou. Você perguntou sobre a ETF de Bitcoin, né? Se isso pode impactar realmente o valor do Bitcoin. Impactar o valor eu acho que não, mas vai abrir oportunidade para os investidores, vai facilitar o acesso dos investidores. Vai facilitar o acesso. Se isso vai mudar o preço ou não, eu acho que não. Mas eventualmente sairão notícias positivas para Bitcoin, por exemplo. Eventualmente alguma coisa boa vai acontecer, muda aí o cenário, que o pessoal vai investir em Bitcoin. E aí com essa ETF da BlackRock estando listada, fica mais fácil o acesso, né? Então eu acho que é igual a ter um asfalto, uma estrada de uma via, de uma faixa para duas, três faixas, entendeu? Vai facilitar o acesso apenas. Não é que vai mudar o preço. Igor, a sua carteira é focada em dividendos? Não necessariamente. Sabe por que não? Porque tem coisas que não pagam dividendos que são baratas às vezes. Então não é um foco exclusivamente para dividendos, tá? Mas eu tenho várias empresas que pagam dividendos. Aqui da minha carteira, ó, Santander paga, BB Seguridade paga, Simpar paga de vez em quando, BTG não paga, ela paga só juros sobre capital próprio 2 vezes por ano. A SB3 costumava pagar, hoje não paga mais, mas vai pagar de novo no futuro, tá?
Quando a XP listou a ETF do ouro no Brasil, você investiu? Não, não tenho ouro na carteira. É a Gold, né? Eu tinha aqui na minha lista. Opa, não. Não, não tenho, não. Qual plataforma é essa? É o Profit. Profit Pro da Nelogica. Isso aqui é bom para Brasil, tá? Aqui eu tenho a curva de juros, aqui eu tenho os DIs, aqui eu tenho os gráficos, tá? Eu não sou grafista, mas eu gosto de ver, fica mais fácil de interpretar as coisas. O bom mesmo aqui do Profit é a curva de juros, os DIs, o dólar, a lista de ações, as ações que mais estão impactando positivamente no Ibovespa agora, ó, Itube 4 está puxando o Ibovespa em 71 pontos. A empresa que mais está depreciando o Ibovespa hoje é a Vale, está puxando para baixo em 60 pontos. Tá? Não, esse Profit não é grátis. Na plataforma do BTG, ele é grátis se você negociar 10 contratos de dólar por mês. É o que eu faço. Então, aí é de graça, né? A mínima do dólar? Ah, credo, eu não sei nem dizer isso. A mínima que o dólar pode fazer? Faço ideia. Como está a inversão da curva de juros dos Estados Unidos? Horrorosa. Resistência forte nos 4,70? É, não faço ideia. O mercado brasileiro está dando uma acelerada boa. A IFIX subindo 0,16, Ibov 0,23. Ahn, Igor, como faço para atualizar a planilha do Heatmap? Sei que tem os códigos, mas o que faço com os códigos no site do Banco Central? Isso aí, o ideal seria eu fazer um vídeo específico mostrando, tá? Que eu nunca ensinei isso para vocês. Igor, para baixar os juros é um longo caminho? Depende da inflação. Se a inflação cai muito rápido, o juro cai muito rápido. Se a inflação cai lentamente, a taxa de juro cai lentamente. Por exemplo, nos Estados Unidos. É o cenário que está se montando lá fora, né? O mercado parece que não mais acredita na recessão americana. O que você acha? O mercado americano, ele... lembrem-se que o mercado americano, ele está subindo, mas é por conta de poucos ativos, tá? Se você retirar as empresas de semicondutores, de inteligência artificial e tecnologia do índice S&P 500, o mercado americano não está subindo muita coisa não, ok? Lembre-se disso. Segundo, eu acho que ainda existe uma certa preocupação com a questão de recessão. Não tanto pelo mercado, mas para mim sim, certo? É que recentemente nós temos colhido bons indicadores americanos. A economia continua resiliente, o consumidor gastando pra cacete lá fora, tá? E só que a economia ainda não sentiu todos os efeitos dessa taxa de juros. Você continua com a teoria de que já aconteceu o pouso? Aparentemente, parece que a economia americana já pousou. Só que é o seguinte, a inflação continua elevada e o Fed vai manter esse juro alto por mais tempo, tá? Então, eu acho que por enquanto pousou. Como o próprio Powell disse semana passada, a economia está reacelerando, ou seja, o avião pousou, só encostou na pista e já está querendo subir de novo. Está querendo alçar voo de novo. O Fed vai ter que subir juro para desacelerar a atividade. E você verá mais um pouso no futuro. Agora, se será um pouso suave ou não, ainda a gente não sabe. Igor, para a economia, qual as melhores especializações? Mercado financeiro, gestão? Como assim? O que você está pensando em fazer?
faculdade, MBA. Eventualmente a economia precisa desacelerar mais. O fato do Fed ter revisado para cima as expectativas de crescimento, tá? Mostra que a economia está reacelerando. Mas a gente não precisa, a gente não quer ver isso acontecer. Nós queremos ver a economia americana desacelerar para a inflação cair. Lembrando que é preciso desacelerar a atividade para a inflação cair. Principalmente se essa inflação for de demanda. Ó, o mercadinho brasileiro, impressionante. AI é bolha? Depende. Como o AI é uma coisa muito nova, mas muito nova, o mercado está bem otimista com esse assunto. Para não ser bolha, essa revolução precisa ter um efeito positivo sobre receita, lucro, fundamento das empresas, né? De nada adianta só o preço subir. De nada adianta só o preço das empresas subir. Ah, inventamos aqui uma nova plataforma de AI. As ações sobem. Isso tem que se traduzir em mais receita, menos custo, mais lucro, mais margem, sei lá, alguma coisa positiva nesse quesito tem que acontecer. Se isso não acontecer, bom, aí é bolha. Entendeu? Os bancos estão puxando bem agora. Alguém perguntou por que eu invisto tanto em banco. Cara, banco, eu acho um investimento tão conservador, sabe? Tão conservador, que eu gosto muito disso. Esses dias eu parei para pensar, realmente eu tô tendo muito banco na carteira. Agora eu aumentei Bank of America nos Estados Unidos, eu tenho US Bancorp lá fora também, minha maior posição é BTG, a terceira ou quarta maior é Santander. É bastante banco, né? Mas eu acho que faz sentido. Você não acha que o dólar está caindo rápido demais? Bem pelo contrário, se você olhar a volatilidade do dólar nos últimos tempos, ele está bem calmo. Ele está bem calminho. Olha quanto tempo demorou para ele cair. Ficou aqui ó, de lado, ó. De lado. Isso aqui para o cara perder dinheiro é muito fácil. Eu lembro a época que eu operava dólar. Meu Deus do céu. Isso aqui ó, é receita para perder dinheiro. Isso aqui, ó. Aqui era legal, quando tinha movimento forte, né? Agora tá caindo bem de novo. Aonde está a volatilidade? Eu tenho aqui a volatilidade. Não. Eu acho que eu tentei fazer isso aqui esses dias, né? Tinha um cálculo, mas eu acho que é isso. A volatilidade do câmbio está caindo no Brasil. Isso é ótimo. Realmente muito bom. Principalmente para empresas que importam, exportam. Desvio padrão tá aqui, ó. Agora a volatilidade, inclusive, aqui, ó, desvio padrão. Desvio padrão é melhor do que volatilidade. Desvio padrão aumentando, mas é porque está caindo forte, né? Então volatilidade tende a tá aumentando agora, mas estava super parado um tempinho atrás. Que isso aqui? Pronto, esquece. Pronto. Agora sim, é esse indicador que eu usava, desvio padrão.
É um dos melhores. Aqui, ó, isso aqui que eu tinha visto. Eu sabia que eu estava certo. A volatilidade do dólar ali no fim do ano passado é uma das menores desde lá, antes da pandemia. Agora a volatilidade voltou a aumentar porque ele está caindo forte, né? Agora sim. Isso. Você acha que o dólar pode voltar assim? Ah, eu não sei, galera, eu não sei. O futuro do dólar não é comigo, tá? A dólar não é um assunto que eu me interesso tanto assim. Eu tenho na carteira, eventualmente penso em comprar mais, e era isso. Tá? Dólar eu tenho na carteira para comprar e não para vender. Eu não vou trazer meus dólares para o Brasil, a não ser que ele vá lá para 6, 7 reais sem motivo, tá? Mas eu não tenho dólar lá fora que eu vou trazer para o Brasil. Os dólares que eu tenho lá fora vão continuar lá fora e é isso, tá? Pretendo até estudar fora eventualmente, então já tenho grana lá fora se eu precisar. Bom, meus amigos, eu vou encerrar por aqui. A gente se vê novamente ao longo dessa semana. Não sei se eu vou fazer a tradução do depoimento do Powell. Não sei se isso vai trazer muita vol, para ser bem sincero. Mas eu tenho esse projeto que eu vou fazer para ali em julho. Estou focado nisso. Mas se vocês querem acompanhar as publicações que eu faço ao longo da semana para os membros, assim como a live de quarta-feira, incentivo vocês a fazerem parte da comunidade de membros. Tem um botão aqui embaixo escrito Seja Membro. Ou nesse QR Code vocês podem se inscrever e desbloquear acesso a vários conteúdos exclusivos, certo? Muito obrigado pela participação de vocês. Deixem o seu like e comentário nesses vídeos. Inscrevam-se no canal e até mais.